Cara, para começar, Jaque, eu já começo perguntando para todos os psicólogos, né, psiquiatras, profissionais que chegam até aqui, uma pergunta que certamente em algum momento da vida de vocês tiveram que responder. Por que psicologia? Como é que a psicologia caiu no seu colo, Jaque? Fala para mim. Pois é, né? Eu fiz vestibular para medicina. Eu sempre me imaginei atuando na área da saúde, mas eu achava que eu seria médica. E aí, durante esse processo de vestibular, eu não tive boas vivências em alguns relacionamentos. E isso fez com que eu não me dedicasse, não estudasse. Mas foi importante eu passar por isso, porque eu entendi que não era na medicina que eu tinha que atuar. A minha mãe é psicóloga, né? Eu tenho bastante psicólogos da minha família e amigos próximos, mas sempre houve uma comparação muito grande, né? Porque você é como a sua mãe, você faz isso assim como a sua mãe. E aí eu lutava um pouco contra isso, como qualquer outro adolescente que entra em embate com a mãe, né? E tinha as minhas discordâncias. Mas aí eu fui entendendo um pouco melhor sobre a psicologia. Adolescente ainda, a minha mãe fez algumas faculdades, né? E aí eu ia, às vezes, a algumas aulas com ela na faculdade, eu via um pouquinho, me interessava, mas guardava isso para mim. E aí eu me lembro muito bem que o meu pai conversou comigo, perguntou se eu tinha vontade mesmo de fazer medicina, e aí eu faria o vestibular mais uma vez para tentar uma faculdade pública, ou se eu tinha interesse em fazer uma faculdade de psicologia, que eu já tinha comentado, né, nesse momento. E aí ele se propôs a investir, né, na faculdade, e aí eu fiz, mas a minha paixão mesmo pela psicologia não surgiu durante a faculdade. Ah, não? Não. Foi depois, quando eu fiz uma especialização Uau. em psicologia sistêmica, né? Sistêmica. Terapia Cara, familiar e de casal. legal. E você falando um pouquinho sobre a sua história, é interessante que essas histórias são bem similares, no sentido de... É interessante, porque a psicologia pode ser encarada como um ofício, ou seja, como meu trabalho, é isso que eu faço. Porém, muitos encaram como propósito de vida, porque você lida com pessoas, não é verdade, Jacqueline? Uma missão. É uma missão. Então vai um pouquinho além apenas daquela carga horária semanal de trabalho, Exato. não é verdade? Então, assim, junto com a psicologia vem a paixão por vidas, né? É isso. Vem o amor por pessoas, por gente. A gente está cuidando, está tratando de pessoas, né? E aí, nesse meio tempo, você encontrou a área sistêmica, não é isso? Isso. Aliás, falando em sistêmica, como é que é isso exatamente? Uhum. Explica um pouquinho mais. Né? A especialização é justamente em terapia familiar e de casal. E a gente vai entendendo que nós fazemos parte de um sistema, né? Temos as nossas influências nas nossas escolhas, influências familiares, influências do meio onde a gente vive, ao qual a gente pertence. E quando eu fui aplicando a sistêmica na minha vida particular, eu fui me apaixonando por aquilo, me encantando e falando, gente, eu preciso levar isso para outras pessoas. Essa reflexão sobre as influências que a gente traz, dos papéis que foram desempenhados na nossa vida, dos papéis que nos colocaram para desempenhar e por aí vai, né? E Você vê aí, que a coisa é bem profunda, né? exatamente. Nada é simples. Se tratando de pessoas, se tratando de mente humana, não existe simplicidade necessariamente, né, Jack? Não. A coisa é muito mais densa, muito mais profunda, né? Carece de estudo. Exatamente. Isso foi me confirmando ao longo da minha jornada na psicologia, né? Eu já vou fazer 12 anos atuando como psicóloga, então eu acredito que tem muitos outros psicólogos com mais tempo de caminhada, porém, eu posso dizer que eu vivi muitas coisas intensas e momentos que eu não imaginava viver dentro da psicologia, mas que a vida foi me direcionando.